Olá, sejam bem-vindos ao Fala Sério. Hoje vamos falar da paixão mundial das mamães. Eu confesso que eu também tô caindo nela. Isso mesmo, a Tupperware. Vocês sabiam que a Tupperware não é apenas um recipiente de plástico conhecido mundialmente, mas o primeiro recipiente de plástico criado com o intuito de armazenar e preservar alimentos no mundo? Sim, a Tupperware tem história. E é sobre essa história que está ligada à descoberta de um dos primeiros polímeros, ou simplesmente plástico como conhecemos, que iremos falar hoje. Foi uma descoberta acidental, mas mudou os hábitos alimentares de uma nação, mudou o resultado da Segunda Guerra Mundial e produziu frisbees, bambolês e bonecas Barbie. Estamos falando do polietileno. O nome químico pode não sugerir, mas estamos bastante familiarizados com esse material, por conta de sacolas, garrafas, filmes para embalagem, dentre outros. Essa história começa na manhã de uma segunda-feira, lá em 1933. Dois químicos orgânicos trabalhavam na ICI, na Inglaterra, começaram a sua semana verificando os resultados de um experimento que eles tinham começado na sexta-feira anterior. A pesquisa deles era a respeito de reações químicas realizadas em altas pressões. E eles tinham planejado esse experimento onde um gás derivado do petróleo, o etileno, era misturado com outro reagente num cilindro pressurizado. Mas para sua surpresa, na manhã daquela segunda-feira, o medidor do tanque não apresentava pressão nenhuma. Eles temeram que o gás tinha vazado, mas fazendo um exame mais detalhado, eles perceberam que havia sido formado um pó branco na parte de baixo do tanque. E então, eles viram que as pequenas moléculas de etileno se juntaram e formaram uma gigantesca molécula, a molécula do polietileno. E então, a partir daquele momento, aqueles dois químicos haviam descoberto um novo plástico. Em pouco tempo, as técnicas necessárias para a produção em massa haviam sido descobertas. Restava determinar um uso para este novo material. Nessa altura, uma companhia britânica de comunicação soube do polietileno e resolveu experimentá-lo como isolante para cabos subaquáticos. Em 1938, um cabo telefônico fora estendido com sucesso entre a Inglaterra e a ilha de Hawaii. E então estourou a guerra. Os aliados trabalhavam secretamente para construir um radar, mas haviam falhado nas suas tentativas de instalar este equipamento em aviões. O aparelho de radar exigia uma grande quantidade de isolante, mas todos os materiais disponíveis eram muito pesados para serem utilizados no ar. O polietileno era leve e se adaptava à situação. Em breve, a Real Força Aérea voava em suas missões com a ajuda do radar, e os pilotos ingleses afundavam mais de 100 U-boats alemães em poucas semanas. Hitler atribuiu o temporário contratempo àquele único aparelho técnico. Os alemães trabalharam febrilmente para desenvolver o próprio equipamento de radar para os seus aviões, mas não poderiam fazer isso sem a tecnologia do polietileno. A maré da batalha virara, e depois disso o uso do polietileno na guerra proliferou. Tá, mas onde entra a Tupperware nessa história? Tudo começou com uma pequena caixa. Earl Tupper leu sobre o material enquanto trabalhava como engenheiro na DuPont. Então, ocorreu-lhe uma ideia que iria mudar permanentemente o hábito de comer das pessoas, fazendo com que os restos de comida fossem facilmente guardados. O fruto de sua imaginação, claro, foi a Tupperware. Uma linha de caixas de polietileno moldadas que eram flexíveis, fortes e poderiam oferecer selagem hermética. Earl Tupper foi pioneiro na utilização de polímeros de alta qualidade no lugar de plástico comuns e inventou em 1946 a primeira tampa hermética aos líquidos, inspirado na tampa de um boião de pintura posto ao contrário. Essa tampa revolucionária que fazia parte das tigelas maravilhosas. Preservava os alimentos da umidade, conservando todas as suas propriedades nutritivas por mais tempo dentro da geladeira, além de oferecer indiscutíveis vantagens sobre a utilização de recipientes de vidro. No princípio, a distribuição dos produtos Tupperware tinha lugar em superfícies comerciais, mas as vendas não prosperavam como esperado, pois faltava uma adequada explicação das vantagens e qualidade dos produtos. Em resposta a isso, em 1948 teve lugar a primeira reunião Tupperware, que foi uma forma direta de chegar ao consumidor e apresentar com excelência os novos produtos Tupperware. Em 1951, Tupper retira os produtos Tupperware da venda ao público e instala definitivamente a venda direta através de demonstração. Um precedente que se transformaria no mundialmente conhecido sistema de vendas por demonstração Tupperware.
Desde então e até os nossos dias, esses produtos têm sido demonstrados em milhares de lares do mundo todo, inclusive no seu que está aí nos assistindo. Bom, acho que toda essa história pode servir como uma boa desculpa para todo o valor agregado dessa marca tão querida das mamães. Tenho certeza que a minha mãe vai usar muito isso como justificativa para suas comprinhas constantes de Tupperware. Mas agora, acho que é importante entendermos um pouco mais sobre este material. Então, o que é plástico? Plástico é uma palavra que vem do grego plásticos, que significa feito para moldar. Ou seja, é um termo que identifica um tipo de material que pode ser moldado, seja por intermédio de alterações na pressão e temperatura, seja por reações químicas. E na química, o termo utilizado para designar esses materiais é polímero, que são macromoléculas, ou seja, moléculas grandes que são formadas a partir de unidades estruturais menores, os monômeros. Os monômeros são moléculas de baixa massa molecular que, a partir de reações de polimerização, que são reações químicas para unir vários monômeros, vêm a gerar uma macromolécula polimérica. As unidades repetitivas, chamadas de mero, provêm da estrutura do monômero. Em geral, os polímeros possuem os mesmos elementos nas mesmas proporções estruturais de seus monômeros, porém em maior quantidade absoluta. Hoje, os materiais poliméricos estão presentes em quase tudo e são responsáveis pela maior parte dos avanços tecnológicos. Como, por exemplo, este aparelho que você está utilizando aí para nos assistir, seja ele um smartphone, um tablet ou até mesmo essa TV de última geração. Mas não só nesse tipo de aparelho eletrônico. Hoje falamos em polímeros inteligentes, polímeros condutores. Mas polímero não é um material isolante? Sim, isso mesmo. Existem polímeros capazes de conduzir eletricidade e até mesmo polímeros biocompatíveis que já fazem parte de diversos avanços na medicina. Mas isso vai ser assunto para os próximos vídeos. E é isso que tínhamos para falar sobre plásticos, ou melhor, polímeros, né, galera? Obrigado por ter nos assistido. Curta esse vídeo para nos ajudar. E não esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!